pela segunda vez. E hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho... O Francis falou, eu sou a Suzana, né? E eu gosto muito de escrever. Então, assim, quando comecei a escrever sobre esse assunto, eu achei assim, nossa, que difícil falar sobre isso, né? Claro que daí você vai buscar pesquisa e eu vi assim que amai os vossos inimigos. Inclusive quando eu coloquei essa figura aqui, porque é possível, né? Um dia nós vamos todos viver em paz quando nós estivermos num lugar em que nós possamos, em que o orgulho e todos esses nossos defeitos momentâneos não existirão mais. E aí quando eu coloquei essa imagem, eu pensei muito em que maravilha que seria que se as pessoas sentassem, conversassem e chegassem a uma conclusão que não fosse a discórdia, né? Mas nós estamos caminhando para isso. E eu, assim, quando comecei a escrever sobre esse assunto, me veio assim, que estratégias nós podemos utilizar para aprender a compreender o que às vezes é incompreensível para nós. Tá bem, esse slide só que está assim, sabe? Eu, na realidade, nunca tinha colocado a letrinha branca, né? E ela fica muito, assim, fica fraca. Eu vou ler para vocês. Então, vamos ver que estratégias nós podemos utilizar quando essa palavra, até isso que eu ia falar no início, inimigos. A primeira vez que eu li isso, a primeira vez que eu li a respeito, quando eu comecei na doutrina espírita, falei, nossa, que palavra pesada, né? Mas, assim, às vezes, como a gente já sabe, o Evangelho nos traz certas frases que são mesmo, às vezes, até chocantes para nós, porque nós precisamos, né? Às vezes nós precisamos mesmo verificar. E antigamente, inimigo também tinha uma outra interpretação, né? Hoje já não existe mais duelo nem nada, mas já houve antigamente, né? Então, vamos lá. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5,44. E isso é fácil, gente? Não é, né? Nós temos que trabalhar todos os dias. Usado de todos os nossos, todas as maneiras que nós aprendemos no Evangelho, que bom que nós estamos aprendendo, para que a gente possa amar, bendizer e fazer o bem e orar por aqueles que querem nosso mal. É um treinamento bem forte. E olha lá, amar ao próximo como a si mesmo, né? A mesma coisa que nós devemos fazer quando nós temos diante de nós alguém que quer o nosso mal, né? Porque também a gente sabe que isso não é só dessa vida, né, gente? Vem vindo de lá de trás também. Então vamos lá. O amor ao próximo. Então, amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. O Evangelho, capítulo 11, item 4. Fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Isso na vida diária, quando nós estamos ali ansiosos, ainda mais agora como nós estávamos falando, né, sobre o final do ano, é muito difícil para nós. Sabe? Fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós. No dia a dia eu vejo assim, como é difícil o trabalho em escola, e aí eu vejo ali todas as emoções estão ali dentro, e a dificuldade que nós temos de, quando é para nós queremos o melhor, mas quando é para o outro nós temos muita dificuldade em pensar que ele deveria fazer para nós aquilo que nós deveríamos fazer por ele também, né?
E aí escrevendo, isso aqui eu fui escrevendo assim, momentos de inspiração, né? Como que está a nossa prática? Então eu falei que nós iríamos conversar sobre as estratégias, o que a gente pode utilizar para não sentir raiva, para compreender que aquele que está ali, que é o nosso mal, ele na realidade não está bem. Ele é um momento da vida dele. Se a gente conseguisse naquele momento pensar assim, tudo ficaria mais fácil. Mas aí eu coloquei assim: como está a nossa prática em relação ao amor ao próximo? Diante da agressividade de um companheiro, essas perguntas eu fiz, mas eu não decorei todas, eu mesma fiz, mas não decorei, então eu vou ler aqui para a gente conversar. Diante da agressividade de um companheiro em desequilíbrio que nos causa problemas e sofrimentos, conseguimos exercitar o perdão? Ante a criança carente, estendemos a mão oferecendo auxílio, nos preocupando se ela já se alimentou no dia de hoje? Essas situações que eu coloquei aqui são situações que podem acontecer com a gente a todo momento e tem inúmeras outras, né? Ante a mãe desesperada com o filho doente, somos capazes de ajudar a prover para que a criança possa receber atendimento ou medicamentos? Ante o chefe de família ou qualquer pessoa desempregada e necessitada, somos capazes de estender a mão e, na correria do dia a dia, tirar uma parte do 13º para ajudar essa pessoa? Ante o jovem usuário de drogas, somos capazes de ajudá-lo sem utilizar a crítica, assim como em relação a qualquer pessoa que naquele momento está fazendo algo que nós consideramos até abominável. Como essa pessoa está fazendo isso? Nós conseguimos entender e perdoar, compreender aquele momento ali e olhar e pensar assim: eu também faço isso, se não faço agora, já fiz? Ante aqueles que perderam seus entes queridos, conseguimos ampará-los diante da dor? Ante o irmão que caiu em erro, foi para a prisão, conseguimos fazer uma oração por eles? Ante aqueles que estão em desequilíbrio na família, por exemplo, temos a possibilidade, queremos auxiliá-lo a acordar, mas nunca com agressividade, com palavras de amor e de carinho. Ante os nossos líderes de governo, que consideramos sempre todos falando, reclamando, em qualquer outra situação de liderança, oramos por eles, porque até na pequena instância a gente vê nos nossos trabalhos, de todos os nossos chefes e tudo, eles sempre são alvo de todas as críticas, né? E aí, assim, amar o próximo, nós colocamos e lemos em todos os lugares, no Instagram, em todas as redes sociais, palavras lindas a respeito de amar ao próximo, né? De todas as formas. Nós temos que trabalhar na prática, nós todos, sabe? As palavras são muito bonitas, mas a prática, como já dizia Jesus no Evangelho, é que demonstra, e ele, nesse capítulo aqui, perdoai os inimigos, ele fala exatamente isso. É na prática que nós conseguimos realmente aprender o perdão. Então, vamos lá. Retribuir o mal com o bem. Amor aos inimigos. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Quando nós nos sentimos ofendidos, quando alguém nos fere no nosso orgulho, quando nós somos criticados, nós conseguimos, no momento imediato, não ter um pensamento negativo em relação a isso. Nós conseguimos compreender, nós conseguimos perdoar e compreender o outro como alguém que também está no caminho junto com a gente.
No Evangelho, no capítulo 12, fala que esse exercício do perdão é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Mas como é que a gente, por exemplo, alguém fala algo que te fere muito? O que é que a gente imediatamente deve fazer? Eu não estou falando porque quem sou eu, essas conclusões são todas baseadas no estudo. Eu descobri algo lendo o livro também Pensamento e Vida, do Chico Xavier, por Emmanuel, maravilhoso esse livro. Ele fala que no momento imediato a uma ofensa, a gente deve ficar quietinho. Fica bem quietinho. Claro que os pensamentos vêm, né? Os pensamentos, nossa, que coisa essa pessoa, mas nós ficamos quietinhos. E depois nós, ouvir uma ofensa, sentir a dor de alguém que quer nos prejudicar é muito difícil. Mas a prática do não revidar é a melhor opção. No dia a dia, eu tenho treinado isso, é muito difícil. Quando você trabalha num lugar que tem muita gente, na sua família, é muito difícil você não revidar. As palavras com a mesma dureza das palavras que você recebeu, os atos com a mesma resposta, a melhor forma é o silêncio. Por mais que doa, por mais que nós, por causa daquele momento, nós vamos chorar, vamos nos descabelar, mas o silêncio, até a gente aprender a poder falar com essa pessoa com calma. Esse momento inicial de silêncio nos dá a possibilidade de raciocinar. Depois nós vamos conversar, daí nós vamos colocar a nossa opinião. Olha, eu acho que deveria ser desse jeito, que você deveria compreender o meu lado. Se nós conseguirmos silenciar inicialmente, melhor. Se nós conseguirmos silenciar em relação a qualquer ofensa, seria o ideal. Sempre. É difícil. Quando nós começamos a treinar isso, eu venho treinando isso no meu trabalho, porque eu estava encontrando muita dificuldade em ouvir certas coisas, em ser criticada, e eu acabava falando aquilo que eu pensava. Só que às vezes a gente acha que o que nós estamos falando é a verdade. O que é a verdade? Quem é o dono da verdade? Quem é o ofensor? Quem é o ofendido? Né? E aí, às vezes, a gente fica muito chateado, tudo, o ofensor, ele fez isso comigo e tudo. Mas quando você analisa, às vezes, a situação, você também causou essa ofensa. E aí? Então, o ofensor está errado, mas nós também, lá do outro lado da ponta da corda, também estamos. Porque nós permitimos que aquilo ali acontecesse. Muitas vezes não. Mesmo assim, a melhor forma é não responder a ofensa. Então, como eu estava falando, eu comecei a treinar isso, de não responder a ofensa. Eu era uma pessoa que eu falava mesmo como eu falei. Comecei a treinar e comecei a perceber que, dá certo. Sabe? Nós vamos, como eu tive agora, hoje eu tive uma queda, parece que era por causa dessa palestra. Mas assim, quando você começa a treinar, eu vou ficar quieto. E aí você começa a se envolver no seu dia a dia, você percebe que você esqueceu, pelo menos por alguns momentos, aquilo que aconteceu. Então, outra que nós podemos utilizar o tempo inteiro em favor do nosso inimigo e, no fim, em favor de nós mesmos, é a oração. Né? Sabemos, né? Hoje eu passei um dia muito chateada, depois se der eu vou contar para vocês, porque o exemplo tem a ver com o nosso assunto.
E aí agora, no final do dia, eu consegui orar por essa pessoa. Por mais que ainda não atinja essa pessoa naquele momento que você gostaria, mas te traz um alívio só de você não ter pensamento negativo em relação a outra pessoa, sabe? De você conseguir, no momento que você consegue orar por alguém que te machuca, você está entrando num procedimento de paz, sabe? Começa ali esse momento. E a gente vai treinando e orando. Então, retribuir o mal com o bem nos faz, então, sentir em paz. É um treinamento, vamos treinar até o dia que nós estivermos melhores, né? E aí, o que nos faz... Eu achei muito interessante, esse livro Pensamento e Vida, ele fala muito sobre pensamentos, né? Tanto que o nome do livro é esse. E ele fala, inclusive, da parte, assim, eu vou só dar umas pinceladas em relação à parte biológica, fisiológica, funcional do pensamento. Eu achei muito legal, porque eu não tinha essa ideia de que era assim. O Kardec, ele usa a mente e o mental como o sinônimo de mente mental é pensamento. Tá? E a mente é um atributo do espírito. Essa mente que vive cheia de pensamentos, certo? Que dentro da nossa cabeça, na nossa mente, tem as nossas ideias, os nossos sonhos, os nossos ideais, os nossos sentimentos. E aí, nesse livro, eu anotei isso aqui que eu achei muito interessante. O Emmanuel divide, sabe, a nossa mente em departamentos. Tá? Departamento do desejo, que são as nossas aspirações, da inteligência, que é o nosso intelecto, a nossa cultura, a nossa evolução intelectual e moral. O departamento da inteligência, já falei, departamento da imaginação, que são os nossos ideais, aquilo que nós queremos para nós no futuro, a nossa sensibilidade. E o departamento da memória, que aí está, então, o nosso arquivo de tudo que nós já vivemos. Mas aí ele fala no último departamento que ele considera o mais importante, que é a vontade. A vontade que a gente... Eu quero muito melhorar, eu quero muito perdoar, eu quero muito entender, eu quero muito aceitar. Porque nós temos a dificuldade da aceitação, de aceitar que aquilo ali está sendo... Agora mesmo eu estava lendo aqui, porque esse capítulo é maravilhoso mesmo, você aceitar, você compreender o outro do jeito que ele é, você ter a certeza de que isso que você está passando com nós todos, eu também, tá, gente? Com as pessoas, é exatamente aquilo que nós precisamos naquele momento. E muitas vezes nós escolhemos isso. Então a vontade nos faz querer melhorar. E aí da nossa mente partem o quê? Ondas mentais. Essas ondas mentais, elas são ondas eletromagnéticas. Então assim, a eletricidade, os nossos pensamentos têm eletricidade e magnetismo. A eletricidade é aquilo que a gente já ouviu falar, os prótons, os elétrons, é um conjunto de fenômenos de desequilíbrio, velocidade, que todos os corpos têm eletricidade, certo? Que é dinâmica. E o magnetismo é estático, mas o magnetismo é o quê? Aí no magnetismo entra a assimilação, as afinidades, a absorção daquilo que vem para nós e aquilo que nós devolvemos para os outros. E aí os pensamentos são isso. É essa parte elétrica com a parte do magnetismo, certo? E aí o pensamento, então, como eu falei no início, é uma força eletromagnética. E aí é aí que nós temos que trabalhar. Porque a origem de tudo, dos nossos atos, das nossas ações, vem de onde? Dos nossos pensamentos. Eles que têm que ser trabalhados diariamente. Você teve um desentendimento e aquilo não sai da tua mente.
Nós temos que conversar conosco mesmo. Eu preciso me libertar disso. Às vezes só, meu Deus, me ajuda, eu não quero mais pensar mal dessa pessoa. Eu não quero relembrar isso. Por quê? Daí nós vamos utilizar o departamento da vontade. O nosso cérebro, ele produz essa energia mental e nós evoluímos através da reflexão. Nós refletimos, nós raciocinamos o que é melhor para nós. Tá? No Evangelho, na página 245, fala: o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. E o pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio. O eflúvio seria um aroma gostoso que nós sentimos quando nós temos bons pensamentos. Tá? E os nossos pensamentos, nós influenciamos uns aos outros e nós trocamos pensamentos com o outro. O que eu penso aqui de mal de alguém, ele sente lá de longe e vice-versa. Nós estamos nessa troca com o universo inteiro, o tempo todo. Inimigos desencarnados. A maldade é um estado permanente? Não, nós já falamos que não, né? Desde o início da palestra. A vingança, as obsessões e subjugações. Um dos motivos muito importantes de nós nos libertarmos, refletirmos através dos nossos pensamentos, é que quando nós desencarnamos, nós podemos, por isso que depois nós vamos ver, nós temos que tentar resolver essas questões aqui, enquanto estamos aqui, porque é muito difícil lá no plano espiritual. Aí nós temos aqueles inimigos que estão lá, que vão nos obsediar, e nós podemos também vir a fazer isso. E aí isso daí, essa troca maléfica para os dois seres, às vezes dura séculos, muito tempo de sofrimento. Então nós temos que lutar com a nossa vontade para que nós possamos resolver essas questões aqui na Terra. Pedir perdão aqui na Terra. Perdoar aqui na Terra. Enquanto estivermos aqui. Nos esforçarmos no dia a dia difícil, né, gente? Mas vamos usar a nossa vontade para que a gente possa fazer isso. Porque o amor é o único antídoto eficiente contra qualquer mal. Né? Quando nós conseguimos ter por alguém, quando você consegue compreender o erro de alguém em relação a você, é porque você está passando para ele amor. Você está querendo que ele melhore, e ele melhorando, você vai melhorar junto. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Essa parte é difícil, né, gente? Tudo isso está incluído: o orgulho, a humildade, aquilo que eu já falei, o ofendido, o ofensor, o ódio. A agressividade e a violência, depois eu vou falar. O orgulho é a pior chaga da humanidade, é o mais difícil. Nós somos muito orgulhosos. Nós ainda temos muito dentro de nós aquela ideia de que nós merecemos mais. Nós merecemos ser perdoados, né? Nós ficamos muito chateados quando alguém nos tira daquele lugar em que nós estamos no trabalho e tal, em evidência. Nós ainda precisamos trabalhar muito isso, esse orgulho, a falta da humildade no nosso coração. Nós estamos vivendo um momento em que eu ouço cotidianamente, na escola, nas ruas, em vários lugares, não sei se vocês ouvem também, as pessoas falando assim: nossa, como as pessoas estão agressivas, como as pessoas estão agressivas no trânsito, como elas são mal educadas. Aí você sai de uma loja, reclama, e isso está acontecendo, não sei, vocês concordam? Isso está acontecendo muito frequentemente. Então, assim,
Eu, como trabalho em escola, vejo isso a cada segundo. Mas essa agressividade toda é justamente a falta de tudo isso que nós falamos. A família junto da criança e do adolescente para auxiliá-lo a compreender, a ter paciência, a andar mais devagar. Nós precisamos de mais calma, nós todos, para que a gente possa auxiliar essas pessoas a compreender, porque a velocidade que nós estamos andando, nós não conseguimos parar para analisar nada, não dá tempo. Não está dando tempo, mas está nos prejudicando muito, porque está gerando o que nós falamos hoje, ansiedade, depressão e muitas outras dificuldades que as pessoas estão vivendo. Tudo, eu até hoje quando eu cheguei eu falei, estou muito ansiosa, sabe, porque realmente, mesmo às vezes você quer sair daquele fluxo, mas o que vem em cima de você, nós temos que criar uma linha de proteção para que a gente possa não entrar nessa sintonia, como nós já falamos, da velocidade, porque senão nós acabamos realmente nos machucando e machucando os outros, porque nós não nos respeitamos, né, no dia a dia. Aí a gente, no carro ali sozinho, você já xinga alguém ali, já é uma energia que nós lançamos, né? Então vamos tentar fazer esse procedimento. O bom combate, nosso combate de cada dia. A superexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, que é o que nós falamos agora. Com o desenvolvimento do senso moral, com o desenvolvimento do senso moral, enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Por isso, tão importante que nós auxiliemos os nossos familiares, principalmente as crianças e os adolescentes, a entender esse senso moral. Querido, isso não é correto. Se alguém fizer isso com você, você vai gostar? Então, assim, nós temos que ajudar a nossa família, tentar, através do amor e das palavras carinhosas, que elas possam desenvolver esse senso moral. Essa questão é de 754 do Livro dos Espíritos. Como extinguir as guerras e a violência? Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. O objetivo da providência, tornando a guerra necessária, são a liberdade e o progresso. Mesmo uma guerra como essas que estão acontecendo no momento, que nós não conseguimos compreender, elas têm um motivo. É que muitas pessoas, eu sou uma que eu achava que não ia mais haver uma guerra assim, mas elas ainda estão acontecendo. Porque com tudo que já aconteceu conosco, pandemia e tudo, nós ainda não conseguimos nos acalmar e nos entender. Mas vamos conseguir, né? Então, gente, para finalizar, eu quero duas coisinhas. Uma criança falou para mim, vou contar rapidinho, que a mãe instruiu que ela não deveria revidar, que ela deveria oferecer a outra face quando estava lá naquela situação. Essa criança ganhou uma bicicleta e foi para a escola. Chegou lá na escola, tinha um menino que eles parecia até coisa de outra encarnação, né? De família espírita, não se entendiam. Ele estacionou a bicicleta ali e o menino foi, deu um chute no ar da bicicleta e estragou o ar da bicicleta. E ele voltou para casa muito chateado. E chegou para a mãe e falou: mãe, como é que tu me fala uma coisa dessa? Nunca mais vou fazer isso. Que negócio é esse de oferecer a outra face? Minha vontade era ir lá e chutar o ar da bicicleta dele. Aí ela sentou, uma amiga minha, sentou e conversou com ele, com calma, explicou que isso iria acontecer muito e que esse exercício dele não revidar, que naquele momento ele conseguiu não agir assim, já é um grande passo na vida dele. E hoje, gente, eu tive uma grande provação antes de vir para cá, voltado totalmente a essa palestra.
Eu não costumo nem coloco aqui nada de experiências pessoais, mas assim, eu fiquei muito chateada com uma amiga e eu fiquei em silêncio, mas não nos meus pensamentos, sabe? Não consegui. E fazia muito tempo que eu não sentia isso. Então, o que eu passei isso para vocês para dizer o seguinte: nós vamos batalhar, nós vamos usar da nossa vontade, nós vamos lutar e nós vamos ter recaídas. Mas a gente deve